A paz do Senhor a todos. Estamos aqui mais uma vez para deixar algo da parte de Deus para o livro espiritual, para que possamos aqui transmitir a palavra de Deus. São palavras não minhas, mas sim do Senhor Jesus. As Escrituras Sagradas é a qual que é o alimento nosso diário. Devemos nos fortalecer, nos ser guiados pela palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus que nos orienta como fazer e que fazer. Aqui eu quero deixar para compartilhar com os ouvintes, que vão assistir esse vídeo, que possa ser útil para a vossa vida, ou aqueles que estão desgarrados do aprisco, ou aqueles que ainda não conhecem a palavra, esteja na casa do Pai, porque na casa do Pai tem abundância, Papai do céu. Eu quero ler aqui em Lucas, no capítulo 15, é um texto muito conhecido, mas quando eu digo sempre, a palavra se renova cada dia que nós lemos, ela tem uma mensagem, talvez conforme a nossa necessidade, a palavra vem conforme a medida. Que nem o Senhor dava conforme o povo do Senhor Jesus, estava no caminho, indo no deserto, andando, e Deus mandou maná do céu, mas é na medida certa. Assim que é também essa palavra, Deus manda o maná na medida certa, que é a palavra de Deus. Está aqui em 15 de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, a parábola do filho pródigo. Eu vou ler e falar um pouco conforme a orientação do Espírito Santo de Deus. A palavra diz assim: E disse um certo homem, tinha 2 filhos. E o mais moço disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois o filho mais novo ajuntou tudo e partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Versículo 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e os começou a padecer necessidade. E foi chegando-se um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos, apacentar porcos. E desejava encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra ti o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhes ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, porque contra o céu e perante ti já não sou digno de ser chamado filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestir-lhe, e pôr-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei um bezerro cevado, e matai, e comamos, e nos alegramo-nos. E pois este filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E eis o mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamou um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: Veio teu irmão e o pai matou um bezerro cevado, por recebeu são e salvo. Mas ele indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas respondeu ele e disse: Pai, eis que sirvo há tantos anos, sem transgredir o mandamento, e nunca lhe deste um cabrito para guardar-me
com os meus amigos. E vindo, porém, que este filho que desperdiçou a sua fazenda com as meretrizes, mataste-lhes um bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre está comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos, regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha perdido e foi achado. Tremenda palavra de Deus. Aqui nós temos uma lição para meditarmos neste texto. Aqui esse filho mais novo, despertado talvez por ambições, por desejos, vendo o mundo atraindo ele, não sabendo dar o valor aonde ele estava. E ele vendo, aí o seu pai pediu para que fosse repartido a fazenda. Mas não era ainda a hora de fazer a repartição da fazenda, dos bens ainda. Mas porém ele queria e pediu que fosse feito essa partilha. E o pai, o concedeu. E ele foi viver longe daí, havendo gastado tudo, e houve naquela terra uma grande fome. Ele afastou da casa do pai. Quando nós afastamos muitas pessoas que também servem a Deus, estão na igreja, mas não dão o valor do que está aí, quando está lá fora, na hora da dificuldade, na hora do ataque do inimigo, ele lembra daqueles dias, pode ter certeza, ele vai lembrar de que eu estava na casa do papai, tinha de tudo e não dava valor, só dá valor a hora que perde. Cuidado para não acontecer isso com você e com ninguém dos seus, porque é terrível estar fora da casa do pai, porque fora da casa do pai é um alvo fácil para o inimigo. Aí ele escandaliza, ele cai na lamaçal, ele é sacaneado, ele é pisoteado, ele é humilhado ao máximo. Aí para dizer, eis ali está seu filho, é aqui ó, como que ele está. Então damos valor quando nós estamos na casa do Pai, na igreja, na casa do Senhor. Não queira sair da casa do Pai. Houve fome, aí houve a necessidade. E aí, o que ele vai fazer? Caindo em si, disse, até ele fala aqui, que os trabalhadores do meu pai têm abundância de pão. Ele reconheceu ali, já começou a reconhecer a falta de estar lá. Os funcionários, né, filho? Os que trabalhavam lá tinham abundância de pão. E aqui, pereço de fome. Porque na casa do Pai tem abundância, tem palavras, tem hinos, tem pregações, aí o alimento, o pão diário de cada dia. Mas lá fora não tem, meu querido amado irmão. Então não pensa de afastar. Não tenta tirar a casa para experimentar lá fora, não. Aqui você vai ver a lição deste menino que saiu, o filho mais novo. Ele pediu e afastou da casa do pai. Ele padeceu, pegou uma profissão terrível que na época ninguém queria. Os povos aqui lá não aceitavam isso aí, mas ele foi obrigado a aceitar. Ali cuidar dos porcos, ali com a fome que ele estava, queria comer as bolotas que os porcos comiam, porque era lixo, e ele comia aquilo, e deixou de comer o pão limpo, a palavra limpa na casa do Pai. É uma advertência para aqueles que querem afastar, pensa que não está bom, porque não conheceu. Aleluia, cuidado para sair do aprisco do Senhor. O lobo está ali para devorar. Cuidado, não afaste da casa do Pai, porque lá você vai perecer. E ele vindo aqui, no versículo, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Reconheceu o pecado, reconheceu o erro. Ele não precisava passar isso, mas ele quis sair da casa do pai. Pensou que não estava bom, mas agora, na dificuldade, no sofrimento, quando o inimigo sufoca, ele faz o que ele quer. Aí ele reconheceu que ele pecou contra o pai e contra o Senhor, contra o céu e contra a ti, que é o pai. Já não sou digno de ser chamado como filho, mas faz-me como um dos trabalhadores. Ele queria humilhar, mas ele queria estar na casa do Pai. Aleluia! E levantando-se, ele foi ter com o Pai. E quando ainda estava longe,
Ele viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo beijou e ao pescoço e o beijou. Pulou na casa, no pescoço do pai, abraçou, beijou, porque a alegria é muita quando nós estamos perdidos. Não tenta afastar os caminhos do Senhor. Não deixa de ir, de comer do pão na casa do pai. Não afaste. É um conselho que eu dou. Não vai. Você pensa que lá vai ser bom. Você pensa que tem a liberdade. Não, aí que você está preso. Aí já não, eu estou livre, aí não pode fazer. Livre, entre aspas. Você está na mão dos inimigos e ele faz gato e sapato e você vai perder tudo que tem. Vai perder sentido da vida até também. Quantos que se suicidam, quantos que não tem mais como regressar. Esse voltou ainda à casa do pai. Porque ele reconheceu, humilhou. E chegou e viu o pai, e houve íntima compaixão, beijou e abraçou. Imagina a alegria desse pai quando o filho volta à casa do pai. Mas vejamos outro ponto mais à frente. Ele fez a festa, disse, né, ao pai para trazer o seu servo, trazei depressa a melhor roupa, porque houve uma grande festa, uma alegria. Quando se alegra, faz festa. Mandou matar o cevado. Trocar roupa, a melhor roupa. Porque a roupagem na casa do pai é outra. Não é aquela imunda suja. É uma roupa limpa. Porque nós estamos com as vestes limpas diante da igreja do Senhor da glória. A roupa, vestiu-lhe e pôs-lhe o anel na mão e sandálias no pé. Agora está cansado do evangelho e selado o anel. Aleluia. A herança. A união na igreja, aleluia, a partir do pão da palavra de Deus, aleluia. E trazei o bezerro cevado e matai, e comamos e nos alegramos, é a festa da alegria. E o seu filho mais velho, aqui mais no versículo 26, e o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, e chegou perto de casa, ouviu música e dança. Ele viu o movimento, ele estava chegando, ele estava na seara, trabalhando, obreiro do Senhor. De repente ele vê um barulho, festa, olha o que está acontecendo. E chamando um dos servos, ele perguntou-lhe o que era aquilo, queria saber que movimento era esse. É alegria quando se recupera a ovelha perdida do aprisco. É alegria ao pastor, é alegria a todas as ovelhas, vem ali. Aquela que estava desgarrado do aprisco e volta, é uma festa. Aleluia. Ele disse, veio, e aqui no versículo 26, né, chamando um dos seus servos, perguntando o que está acontecendo. Versículo 27, e ele lhe disse, veio teu irmão e teu pai, e matou um bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. São e salvo. Mas ele indignou, porque queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondeu ele e disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrarmos com os meus amigos. Ele já estava na festa, mas não reconheceu, enciumou aquele irmão. Ele está na casa do pai, o irmão estava perdido, ele faz, todo dia ele tem o comer. Ele tem as bênçãos, mas não está vendo. Está tanto tempo na casa do pai, mas não reconhece. Aleluia. O outro reconheceu e o pai se alegrou. Ele trabalhou tanto tempo, mas a recompensa vem do céu. Faça a obra do Senhor que colocar nas suas mãos e tu terás sua recompensa. Não vê aquele que está fora, ele está desgarrado, perdido. Quando ele volta, faz festa. Não se enciuma do irmão, porque ele estava perdido.
perdido. É alegre, o céu é festa, os anjos é festa. Quando uma alma se rende aos pés do Senhor, que está desgarrado do aprisco, o alto aprisco. Nós temos aquela passagem bíblica que o Senhor deixou, quando uma ovelha desgarrou do aprisco, saiu, ele deixou a 99 lá e foi atrás da perdida. É uma lição também que cabe aqui para os ouvintes da palavra. Aleluia! Nós que estamos no aprisco, vamos buscar os que estão desgarrados. Amamos aqueles que estão aqui, mas também nós não podemos desprezar os que estão lá fora, porque estão sofrendo a opressão do maligno. Volte para a casa do Pai. É feito festa quando uma alma se rende aos pés do Senhor. Aleluia! Mas respondendo ele disse: Pai, eis que sirvo o Senhor tanto tempo, né? Versículo 30, vindo porém este filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes e mataste um bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre está comigo. É uma grande alegria poder estar com o Senhor. É que ele fala: você sempre está comigo e todas as minhas coisas são tuas. Ele já faz parte. Tudo que é dele é Deus, o Senhor nos dá. Ele tem com abundância. Está no caso do Pai, mas é dele, também ele está ali junto. Mas não se amou, porque Deus busca os que estão perdidos. Mas era justo